Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha. E para quem está chegando aqui hoje, esse é o nosso 8º episódio da série O que fazer enquanto o socorro está a caminho. Nós falamos sobre primeiros socorros bem básico para você poder aprender e aplicar. Hoje nós vamos falar sobre assuntos bastante frequentes e bem variados, como febre, casos de virose, o que fazer em casos de pessoas que precisam de ajuda e apoio na rua. Assim como no segundo bloco, vamos falar algumas pequenas ocasiões de trauma, eventos de trauma que a gente tem em casa, que a gente fica meio perdido sem saber por onde começar, ou fica muito desesperado sem saber se é grave. Então, segura aí, a gente vai falar direitinho, passar tema sobre tema, para você poder aprender e aplicar. Vamos falar agora sobre febre. Febre é uma coisa muito comum, né? Principalmente em crianças. Vamos entender primeiro o que é a febre. Por que nós temos febre? A febre, ela na verdade, ela não é um ataque do corpo a você. Na verdade, é um sistema de defesa do próprio corpo. Então, o que o corpo tenta fazer? Vários invasores, tipo bactérias e vírus, eles morrem ou muitas vezes diminui a população, o crescimento deles, quando a temperatura é mais elevada. Então, o corpo, numa tentativa de defesa, de defender aquele organismo que está sendo invadido, ele eleva a temperatura para tentar matar o maior número de indivíduos invasores possíveis, bactérias e vírus, ou pelo menos diminuir a reprodução deles. Esse aumento anormal da temperatura, isso é o que a gente chama de febre. Então lembre, febre não é exatamente uma doença. A febre é um sistema de defesa. Alguma coisa aconteceu no seu corpo e o seu corpo está se defendendo. Então a gente deve abrir um parênteses aí, que nem sempre a febre deve ser combatida. E quando é que a febre deixa de ser só uma defesa e passa a ser um problema? Crianças ou pessoas adultas que têm hipersensibilidade à febre. Tem crianças que têm convulsão que logo com 37, 37,5 elas já começam quadros de convulsão. Essas crianças devem ser protegidas combatendo a febre o mais rápido possível. Você não precisa, nesses casos, esperar essa febre avançar. O que você pode fazer? Usar medicamentos que o pediatra já prescreveu em outras vezes, que você saiba que a criança reagiu bem, não tem nenhum tipo de alergia, e banho fresco. O banho não precisa ser exatamente gelado. Se você colocar a criança numa temperatura morninha, um pouco mais fria do que a pele dela, conforme vai passando o tempo, a água vai esfriando e o corpo da criança também. Então não precisa exatamente colocar a criança direto em água gelada, isso é muito desconfortável. A criança vai ficar agitada, você vai ter mais trabalho do que resultado. E por outro lado, em pessoas saudáveis, pessoas que não fazem tratamento de nada, vendo a febre como um sistema de defesa, nós podemos protelar esse tratamento de febre, essa medicação para combater a febre. Protelar o máximo que você conseguir, desde que isso não te cause danos, não vai atrapalhar o seu trabalho, o seu dia a dia, as coisas que você tem que fazer. A febre, nesse tempo, ela vai funcionar como sistema de defesa. Lembre, nós não estamos falando de pessoas com doenças, já em tratamento, pessoas acamadas ou crianças que têm sensibilidade à febre. Nós podemos aguardar pessoas saudáveis que estão no seu dia a dia comum, que não têm grandes sinais, grandes problemas clínicos, grande sintomatologia. São coisas diferentes. E a tal da virose? Você deve lembrar que tudo é virose. Não é bem assim. No começo, todos os processos inflamatórios do corpo, toda vez que o corpo tenta combater algum germe que está invadindo ele, isso é, alguma doença, a primeira defesa do corpo é iniciar com a febre. Então,
Então, praticamente não há muita diferença entre infecções bacterianas e virais logo no comecinho. Logo no comecinho, quanto tempo? Entre 48 horas a gente já começa a ter alguma diferenciação nos dois casos. O mais certo é no terceiro dia. Então, por isso é que se diz, no terceiro dia de febre, você deve ir até o pronto-socorro para fazer a diferenciação. Se aquilo é uma virose ou se é alguma outra infecção em algum outro lugar ocasionado por bactéria. Aí, quando chega no terceiro dia, o corpo já tem marcadores suficientes para conseguir ser verificado no exame de sangue. Antes disso, você vai fazer um exame de sangue no primeiro, no segundo dia, não faz diferença nenhuma, os dois exames são praticamente iguais. A partir do terceiro dia, sim, a febre já se manteve por 3 dias, o corpo já está num processo de defesa por 3 dias e os marcadores para vírus e para bactérias já são bastante diferentes. Então, se você tiver caso de febre, você pode usar a medicação que você comumente usa, dipirona ou paracetamol, cuidado com as alergias. Geralmente a pessoa que já tem alergia já sabe, né, de ocasiões anteriores. Controlar a febre com banhos, tomar bastante água, melhorar a alimentação e quando for no terceiro dia, procurar o pronto atendimento para verificar a origem da febre. Existem algumas situações que mesmo pessoas saudáveis não devem aguardar até o terceiro dia. Como saber? Se você tiver com vômitos sucessivos, se não consegue estar bem no intervalo em que a febre baixa, ou voltar a se alimentar no episódio ou no intervalo durante o período sem febre, você deve buscar auxílio mais rápido, não espere. Então, se a pessoa aportar outros tipos de doenças variadas, cardiopatia, neuropatia, algum processo em que seja difícil a conexão com essa pessoa, com pacientes com portador de necessidades especiais, essas pessoas não devem aguardar até o terceiro dia, devem buscar ajuda antes. E lembrando, criança faz febre bastante alta. E como saber que se dá para esperar quando criança? A gente já falou, mas vale reforçar. Você deu o remedinho para a criança, ela voltou a brincar, voltou a bagunçar, voltou a se alimentar? Tá tudo tranquilo. Se mesmo a febre baixando, você deu o remedinho para a criança, a febre baixou, a criança continua moadinha, ela continua sem querer se alimentar, busque atendimento quanto antes. Não espere até o terceiro dia. Isso é muito importante que fique bem claro. E os idosos? Os idosos é o inverso. A criança faz febre bastante alta, o idoso não consegue fazer febre. Então, em processos infecciosos no idoso, principalmente o idoso já acamado, o que você vai notar? Ele vai ficar mais sonolento, vai dormir por mais horas, vai recusar alimentação, a urina, o xixi vai ficar bastante denso e ele vai estar hipoativo, é o que a gente chama de hipoativo, isso é, está com uma atividade mais hipo, mais baixa. Esse paciente provavelmente está com um processo infeccioso. Em caso de adulto acamado, idoso, você não deve aguardar e esperar que ele apresente febre. É muito difícil um paciente idoso acamado apresentar febre alta. Isso é coisa para o organismo mais novo. Então, se você notou um desses sinais, no paciente que mora com você ou que convive com você, procure ajuda, procure auxílio. Não dá para esperar. Lembrando que para prevenir as viroses, você deve usar máscara se você apresentar qualquer sintoma respiratório, seja viral ou não. Tá na dúvida, usa máscara para proteger os outros. E para proteger a si mesmo e aos demais, sempre mantenha os ambientes ventilados.
Essa dica vale para todos. Outra causa de ligação bastante frequente são ferimentos com sangramento. Sangramento assusta, né? Deixa a gente inseguro, aquele monte de sangue. Mas calma, o que fazer com pequenos ferimentos que acontecem em casa no dia a dia? Você deve lavar com água ou sabonete, de preferência neutro. O que é neutro? Sem cheiro e sem cor, sem aquelas corzinhas, cheirinho. Não tem, vai normal mesmo. O importante é lavar. Enquanto você jogar o sabão e estiver embaixo da água, vai sangrar um pouco, isso também é normal, mas é muito importante que lave o quanto antes. Isso evita que sujeira, germes, bactérias penetrem naquela ferida. Então, quanto antes esse ferimento for lavado, pequenininho ou maiorzinho, é melhor para cicatrização. Não vai infeccionar, não vai inflamar depois, vai ficar tudo mais fácil. Então, teve um ferimento, água e sabonete, lave embaixo da torneira com água abundante, segure aquele ferimento com um paninho limpo. Se tiver um sangramento ativo, o que é um sangramento ativo? Está sangrando ainda? Faça uma pequena pressão e aí você pode aguardar tranquilamente a viatura. A emergência do sangramento já está contido. A infecção também já está controlada pela primeira lavagem. Agora é só aguardar. Em caso de queimadura por calor, o que fazer? Queimadura é uma coisa que incomoda porque dói muito. Para um melhor conforto da pessoa e para uma evolução mais benigna, mais legal daquela queimadura, basta deixar em água corrente. Leve a pessoa para uma torneira, para baixo de uma torneira, ou mesmo chuveiro, se for uma área muito grande. Abra na temperatura fria. Note, não precisa exatamente estar gelada. Com certeza a temperatura da torneira, da água da torneira, já vai estar mais fresco do que a temperatura da pele queimada. E deixe correr abundante aquela água. Se o desconforto melhorar rápido, for uma queimadura suave, pequenininha, ok, você pode fechar a torneira, o chuveiro e simplesmente aguardar. Se for uma superfície maior, pode deixar a pessoa confortavelmente sentada ali embaixo do chuveiro, ou com o braço ou perna, ou a parte atingida embaixo de uma torneira fria. Deixe a vítima lá e você vai pedir socorro. A água fresca vai aliviar tanto a dor quanto vai manter aquela pele hidratada e limpa. Lembrando, se tiver tecido ou outra substância grudada nessa pele, não tente tirar, não tente arrancar. Isso vai machucar e vai causar mais dor e mais desconforto. Simplesmente deixe a água cair em cima daquela superfície. Se sair sozinho, ok. Se não, o pessoal do socorro vai fazer da forma mais adequada. A alimentação saudável deve começar lá na primeira infância e seguir durante toda a vida. Para orientar e incentivar a população sobre os bons hábitos alimentares, produzimos conteúdos que abrangem todas as fases da vida. Acompanhe a série Guia Alimentar no nosso canal no YouTube. A dengue ainda não tem um tratamento específico. Ou seja, ainda não existe um medicamento que combata o vírus que causa a doença. Por isso, o mais importante é focar na reposição dos líquidos. Beba água, se alimente bem e não se automedique. Isso porque existem medicamentos que podem agravar a doença e até mesmo causar sangramentos. O recomendado é repouso, ingestão de líquidos e buscar o serviço de saúde, principalmente se houver sinais de alerta como sangramentos, tonturas, dor abdominal ou vômitos persistentes. E voltamos para o nosso segundo bloco. Agora nós vamos falar sobre condições de trauma, condições simples que você pode apoiar a vítima na sua casa mesmo, com poucos recursos. Uma condição um pouquinho mais complicada que precisa
de alguma técnica, alguma experiência, são casos de fratura. Você já deve ter escutado falar em fratura aberta, fratura fechada. O que é uma fratura aberta ou uma fratura exposta? É uma fratura com um pedacinho do osso para fora. Não tente tocar, remover, fazer nada. Simplesmente esse tipo de fratura é uma fratura mais complexa. Um leigo não deve tentar movimentar aquele pedaço do corpo sem o risco de causar muito dano. Então, se houver uma fratura dessa natureza, simplesmente coloque um tecido limpo ali, deixe a pessoa numa posição confortável e aguarde. E fratura fechada? Em casos de fratura fechada, em que o osso fica travado, o melhor que você tem a fazer é deixar a pessoa na posição mais confortável possível. O que é mais confortável? Sem dor. Então, na posição que menos doer, é a posição melhor que você vai deixar a pessoa. E é necessário que você leve essa pessoa com uma fratura até o local onde a viatura está ou foi combinado de você encontrar? Não. Deixa a pessoa relaxadinha ali na melhor posição que ela encontrar e você vai buscar a viatura. Você vai encontrar o pessoal do socorro. Você indo até o pessoal do socorro, conforme o ponto de encontro foi combinado, vai ficar muito mais fácil, muito mais rápido chegar nessa vítima. Existem fraturas em que o pedaço fica muito molinho, muito solto, dá até medo de pegar, parece que vai arrancar tudo, vai arrancar um pedaço. Fica tranquilo. Nesses casos, o que você vai fazer é levar essa fratura para a condição anatômica mais perto da condição anatômica possível. O que é mais perto da condição anatômica possível? Do jeito que o braço ou a perna é, do jeito que o dedo do pé ou da mão é. Então, aquele jeito que é o seu normal é o jeito que deve ficar essa fratura. Simplesmente acomode, deixe esticadinho. Por quê? Isso facilita a circulação do sangue. Muitas vezes esse pedaço fica muito dobrado em muito tempo, acaba diminuindo a circulação do sangue ali e causa alguma dificuldade depois de cicatrização, tanto do tecido quanto de osso. Isso não são condições muito frequentes, mas se acontecer, lembre, acomodar esse pedaço, perna ou braço, na posição normal, na posição comum de ser uma perna e um braço, deixa a pessoa ali quietinha, do jeito que ela se sentir mais confortável e você vai chamar o socorro. É muito importante nessas horas em que você está numa condição que você precisa ajudar alguém, que você lembre sempre de pedir apoio. Então, monte uma equipe rapidinho, chame seu vizinho, grite na rua, peça ajuda. Uma pessoa fica com a vítima e outra pessoa vai encontrar o socorro no local combinado. Pode ser na porta de um prédio, de uma empresa, da escola ou qualquer lugar que tenha sido combinado de ser encontrado. Espero que essas informações sejam válidas para você, que você aprenda e replique esse vídeo para as pessoas que você ama e lembre, quanto mais pessoas estiverem treinadas, mais seguro é para todos nós.